Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Esse é o nosso canal de entrevistas, o IRCochats, e hoje eu tenho o prazer de receber o Ricardo Rocha Neto, advogado sócio do escritório AB Rocha Neto, Taparelli e Garcês Advogados. E nós vamos conversar sobre o setor de incorporação imobiliária, mais especificamente com relação à nova lei dos extratos. O setor de incorporação imobiliária sempre ofereceu uma excelente opção, tanto para quem optava por um excelente investimento financeiro, na medida em que você tinha a opção de comprar os imóveis na planta para poder fazer a sua alienação depois de 2 a 4 anos na entrega das chaves, ou mesmo na perspectiva do adquirente para o uso próprio. E por décadas inexistia a preocupação, tanto do ponto de vista do consumidor como das incorporadoras, na questão dos distratos, de tão atrativo que esse produto se provou durante muitos anos. E nos últimos 5 anos a realidade mudou de forma relevante. Com a questão da crise, nós tivemos um excesso de oferta, queda de preços, e com isso os distratos tomaram uma proporção que gerou desmembramentos do ponto de vista do questionamento com relação ao reconhecimento da receita contábil das empresas do setor e, por consequência, dos distratos do ponto de vista jurídico. E é isso que nós vamos explorar com maiores detalhes com o Ricardo. Ricardo, nos traga a perspectiva jurídica da questão dos distratos nesses últimos anos, por favor. Olá, Luque. Bom, eu agradeço aqui a IRCO, esse honroso convite aqui que me foi formulado. Prazer estar aqui com vocês. Esperamos aí contribuir com discussões interessantes de um tema que é bem recente. Inclusive, a gente precisaria até contextualizar um pouco, você já comentou sobre a questão econômica e os reflexos, né? Realmente o setor imobiliário sofreu muito, então chegou a existir cerca de 30% a 50% de distratos nos últimos anos, um índice assustador. E a gente precisaria, antes de comentar da nova lei dos distratos e as consequências e regulações do que ela vem trazendo, disciplinando, seria importante também contextualizar um pouco o histórico, porque uma das leis principais aí do setor, que sempre serviu de lastro aí para os incorporadores, que era a Lei 4.591, de 64, que inclusive já foi um dos primeiros mecanismos aí, de tutela mesmo dos consumidores, que já tinham mecanismos interessantes de proteção dos consumidores, que inclusive serviram aí em momentos históricos relevantes no Brasil, a exemplo da quebra da Encol, em que foi possível aí trabalharmos para salvar empreendimentos, inclusive desafetar da massa falida da Encol, inclusive destituindo a incorporadora, tinha um mecanismo de destituição extrajudicial da incorporação. Isso ajudou aí famílias a poder reaver as suas unidades autônomas e separar o empreendimento da falência da empresa. Isso, então, é um contexto, é uma lei que já trouxe importantes considerações. Mas em relação à resolução, o tratamento da resolução ou da resilição dos contratos, ela, na verdade, naquele momento prevalecia o pacta sunt servanda, ou seja, naquele momento da 4.591, ainda com a vigência do Código Civil anterior, prevalecia muito mais as disposições contratuais. E isso veio a mudar tanto com a Constituição de 88, que já trouxe uma disciplina maior de proteção ao consumidor, mas sobretudo com o advento do Código de Defesa do Consumidor, que no seu artigo 53 veio a proibir a chamada cláusula de decaimento, em que haveria perda aí de prestações pagas, tal. Isso, a perda total das prestações pagas era proibida pelo CDC, né, que é uma lei de 8.078 de 90, um microsistema normativo que veio a regular relações de consumo, em que existia um fornecedor, um consumidor, um produto e um serviço, na qual também passou a ser utilizada pelos tribunais nas questões imobiliárias. Então, mas
havia uma previsão nesse artigo 53, um parágrafo 1º, em relação à devolução de valores para o consumidor e abatimento da fruição utilizada, mas isso acabou sendo vetado pelo presidente da República, e de forma que essa disciplina acabou sobrando para os tribunais tratarem desse tema. Então isso foi uma jurisprudência que se foi construindo ao longo dos anos e que trouxe aí reflexos importantes também no mercado. Então cada vez mais o que a gente percebe, eu tive inclusive num Encontro Nacional da Construção Civil no mês passado, em maio de 2019 no Rio, onde pôde-se ouvir aí o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro Noronha, em que ele comentou muito sobre essa necessidade do judiciário estar mais atento à realidade econômica e social, e de forma que a análise econômica do direito passa a ser importante, porque se você tratar isoladamente a proteção de um único consumidor, por exemplo, adquirente de uma unidade, sem olhar para outra coletividade de demais adquirentes da mesma incorporação, da mesma unidade imobiliária de uma incorporação, isso pode gerar uma distorção em termos do próprio empreendimento, com mecanismos diferentes aí de solução, de devolução dos valores, de aplicação de multa contratual, o que na prática pode favorecer um consumidor, mas pode prejudicar todos os outros demais compradores de unidades. Então, essa percepção, inclusive alguns julgados do próprio STJ, já vem tratando dessa situação, da análise econômica do direito, para que essa questão de todos os custos e a questão da igualdade de condições no mercado possa também ser avaliada e ser considerado, né, nesses julgamentos envolvendo a questão dos distratos. E isso houve a jurisprudência, a míngua de uma falta de legislação específica, a jurisprudência veio a tratar uma gama de soluções para essas questões, e inclusive com diversos parâmetros. Por exemplo, ela proibia uma retenção, em muitos casos, maior do que 10% a 20%. Então teria que ser devolvido para aquele consumidor que distratou, que resiliu o seu contrato, teria que ser devolvido pelo menos 80% do valor. Então isso, num panorama de uma organização em que os próprios bancos, por exemplo, que financiam a incorporação, eles já contam eles já exigem que seja, por exemplo, um nível de vendas mínimo. Então, quando isso acontece, o distrato, ele acaba desequilibrando o sistema dessa forma, um distrato em que simplesmente, em alguns casos, era até um consumidor investidor, vamos dizer assim, nem propriamente é uma figura tão claramente conceitual nos termos do Código de Defesa do Consumidor, porque ele poderia, tem pessoas que compram 10 a 15 unidades do mesmo empreendimento. Então, você tratar como um consumidor hipossuficiente ou vulnerável, isso tem que ser avaliado também, muitas vezes no caso concreto, para não criar distorções. Porque às vezes essa pessoa desiste, especulou, sabe que vai receber de volta 90% dos valores pagos, pode ser interessante, inclusive comercialmente, só que você desequilibra todo o ciclo econômico da incorporação. Então, é algo que precisa ser considerado também para que não hajam distorções aí significativas e acaba prejudicando toda a segurança jurídica do sistema. Eu gostaria de agradecer ao Ricardo pela excelente explicação com relação ao histórico que temos com relação à formação dessa jurisprudência em cima da questão dos distratos, e nós vamos continuar explorando um pouco mais essa questão na próxima conversa. Bom, agradeço a oportunidade dessa conversa. Eu acho que há espaço num próximo vídeo para conversarmos mais a respeito da própria lei em si, da lei chamada Lei dos Distratos, a Lei 13786 de 2018, e esperamos depois poder conversar aí sobre esse assunto aí em maiores detalhes. Obrigado. Muito obrigado e até a próxima.